Olá, nós estamos de volta com o programa Tribuna do Povo, depois de você estar muito bem informado com as notícias da Rede Nacional da TV Cultura. Nós estamos de volta com o programa Tribuna do Povo e hoje, no nosso bloco de entrevistas, eu converso com o facilitador Alziro Machado. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Alziro, o nosso convite para que você estivesse aqui hoje foi exatamente para falar um pouco de constelação familiar sistêmica. A mídia tem divulgado cada vez mais e mais pessoas utilizado esse método para facilitar o convívio familiar e de determinados grupos, mas eu gostaria que você explicasse, de forma que as pessoas entendessem como funciona a constelação familiar. Sim, antes de dizer como funciona, eu gostaria de dizer como é que surgiu, o que é isso, né? O que é isso? Porque quando você fala constelações, às vezes isso dá uma impressão de algo místico, algo a ver com astrologia. E na verdade não é bem isso. Isso é porque na tradução do alemão para o inglês, para o português, acabou ficando constelações. Foi um método criado por um alemão, o Bert Hellinger. Isso, ele é um filósofo e ao longo dos trabalhos dele, ele foi percebendo que existem leis naturais, universais, portanto, que elas regem as relações humanas e que uma vez que nós violamos essas leis, esses princípios, isso tem consequências e nem sempre são consequências agradáveis, Então ele percebeu que numa família, nós vamos falar aqui mais de família, de contexto familiar, ninguém pode ser excluído. Todas aquelas pessoas que fizeram ou fazem parte da família, elas precisam ter o lugar delas garantido. Quando nós violamos também a ordem natural, a hierarquia que existe, quem chegou primeiro, quem chegou depois e depois, tem uma ordem natural ali. Então, quando nós violamos esse princípio, também tem consequências. E também há de se zelar pelo equilíbrio das relações entre aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo, aquilo que eu tomo. Então, são princípios bastante simples. Você encontra ele nos livros mais antigos, inclusive na Bíblia, você vai encontrar com outro formato, com outras palavras, mas que são princípios universais e válidos até o momento, sabe? E o Bert, durante os trabalhos dele, algo que começou há mais de 40 anos, ele percebeu que isso, você violou a lei, você tem as consequências. Ele classificou e dividiu como 3 leis da constelação familiar sistêmica. Em que se consistem essas 3 leis? Como eu acabei de dizer, é o direito a pertencer, a hierarquia e também o equilíbrio. É importante, eu dizia, do equilíbrio, da hierarquia. Então você tem relações, vamos dar um exemplo concreto, porque não é tão difícil você encontrar isso, que numa relação entre pais e filhos, você tem uma hierarquia que está posta. Não é? Ali, quem veio primeiro, os pais, o filho mais velho e o seguinte. Mas tem relações de casal, por exemplo, não há hierarquia, ou pelo menos não deveria ter. Então, como nós encontramos muitas vezes, são situações assim, em que o homem quer se impor sobre a mulher, como se a família dele fosse mais sábia e mais saudável do que a outra, então ele quer imprimir o jeito dele, numa relação dominador-dominado, ou vice-versa, ou a mulher quer fazer valer o jeito da família dela funcionar. Isso dá consequências graves, brigas homéricas, ambos estão certos segundo a perspectiva de cada um, mas acaba gerando conflitos por uma violação tão simples assim. No caso que eu citei, claro, a mulher tem uma história familiar, tem todo um jeito daquela família funcionar, que não quer dizer que seja melhor do que o meu. Nós precisamos aprender com essa diferença. Então nós trabalhamos, na verdade, com leis muito simples, que o Bert chamou de leis do amor, que nós procuramos restabelecer essas ordens, esses princípios. Trabalhamos com isso. De que forma que a pessoa pode obter essa ajuda através dessas reuniões, encontros? De que forma funciona? Você pode trabalhar de 2 maneiras. Você pode trabalhar com esses princípios individualmente, e você pode trabalhar em grupo. Eu tenho trabalhado mais com grupos. São workshops vivenciais, onde eu faço uma introdução desses princípios, Você prepara o grupo com isso, para saber o que é isso.
E aí a pessoa traz uma situação, digamos, uma dificuldade de relacionamento, uma doença, uma dificuldade profissional. Isso pode, os temas podem ser bastante amplos. E nós, num grupo que na maioria das vezes ninguém conhece ninguém, eu pego você para representar um pai, um irmão ou a própria pessoa. E você sente no seu corpo, por ressonância, aquilo que de fato acontece com a pessoa representada. Lembrando que isso não tem nada de místico ou religioso. É uma capacidade que todos nós temos. Porque toda a história familiar está gravada em mim, está gravada em você, está gravada em todos. E o que nós fazemos é buscar a dinâmica que está atuando por trás daquele problema. Na medida em que aquilo vem à luz, que aquilo torna-se consciente, nós temos uma condição nova, uma possibilidade de ter uma postura nova diante daqueles fatos, né? E então olhamos para aquilo do jeito que é, do jeito que vem. E uma grande diferença desse método, que nós dizemos que ele é fenomenológico, nós não categorizamos a pessoa dentro do modelo teórico prontinho. Nós abrimos para o fenômeno humano que está ali, em tempo real. Temos as teorias, mas as teorias ficam no segundo plano. Então vale o fenômeno que é único daquela pessoa, né? O sucesso da aplicação desse método já é bem reconhecido, tanto é que muitos estados brasileiros têm utilizado a própria justiça em ações de conciliação. Como é que tem funcionado dessa forma também? Sim, tem sido usado com bastante sucesso, é o que a gente está chamando de direito sistêmico, né? Que é, na verdade, você olhar para aquela dificuldade numa perspectiva maior, você olhando para o sistema familiar como um todo, porque muitas vezes nós estamos envolvidos com questões que nós nem temos consciência disso. Tem sido usado tanto para dificuldades pessoais, quanto nas questões do direito, especialmente em varas de família, buscando acordos, bons acordos, né? Na área da educação também, e também na saúde, é algo que ainda está bastante incipiente, mas que já tem alguns avanços, né, no tratamento dessas questões. Porque como são leis universais, elas cabem em todos os segmentos humanos, em todos os lugares, né? Para quem se interessa em conhecer esse método, que forma que pode ser feito, então, para aprofundar o conhecimento, ou até mesmo se submeter para tentar resolver e conciliar? Aqui em Palmas, eu tenho vindo mensalmente aqui. Nós temos uma pessoa aqui, uma grande amiga, que organiza essas vindas minhas até aqui. Então, nós fazemos workshops vivenciais. Hoje nós teremos, hoje à noite e amanhã o dia todo, e onde esses princípios, esses trabalhos são realizados, né? Então a pessoa pode participar às vezes para ir conhecer, ela participa normalmente, mas não trabalha de forma direta as suas questões, ou pode participar indo, levando a sua dificuldade, e nós vamos trabalhar isso num contexto, olhando sempre para a família toda e buscando lá as forças de solução. Esse método que tem chamado tanta atenção, esse sistema, ele tem também sido o alvo de muitos estudos que comprovam também a sua eficácia, não é isso? Sim, na academia hoje em Brasília, nós já temos uma especialização com reconhecimento do MEC, mas é algo novo ainda no Brasil, na academia, né? Porque, veja bem, a constelação ela se comunica tanto com a filosofia, que é a sua origem, o criador diz que é uma filosofia aplicada, mas também com a psicologia, nos mais diversos segmentos. Então ela é uma ferramenta muito útil, mas agora no âmbito da academia que ela começou a entrar. Existem alguns estudos fora do Brasil também, tem algumas pesquisas de relevância, por exemplo, com dores, determinadas doenças, você já tem levantamentos bastante interessantes nisso. Mas é algo novo ainda. No Brasil, se for pensar assim, a primeira vez que isso foi falado no Brasil, tem 20 anos. Os facilitadores, os terapeutas que trabalham com essa abordagem, os mais antigos têm 15 anos, eu tenho 12. Então eu sou da segunda leva, né? Então é algo muito novo. Agora sim é que a coisa está se estruturando de uma forma mais entrando nas academias, né? O sistema de constelação familiar sistêmica, né?
Inclusive foi tema de uma reportagem de uma grande revista eletrônica, e isso tem auxiliado também, de uma certa forma, a divulgar esse sistema e trazer com que mais pessoas consigam resolver esses conflitos, não só familiares, mas também para grupos de colegas de trabalho, família. Pode ser implantado também? Sim. A aplicação, como eu disse, ela cabe em todas as áreas humanas, porque as leis que regem, elas são leis universais e, portanto, você não precisa ser o psicólogo ou o psicoterapeuta, ou enfim, você não precisa trabalhar diretamente com a saúde, porque são princípios que valem para a sua relação com sua filha, sua namorada, sua esposa. Em todos os lugares ela cabe, nas relações de trabalho também. Muitas vezes nós colocamos as dificuldades que surgem no ambiente de trabalho, são projeções das nossas dificuldades, lá com as nossas origens. Muitas vezes está ligado a uma relação com o pai, com mãe, ou coisas bem familiares mesmo, né? Você só desloca uma situação para um outro lugar, né? Da mesma forma que uma questão emocional, um trauma, ele pode se manifestar como uma doença no corpo, né? Tá certo, eu quero agradecer a sua presença, por ter aceitado. Eu que agradeço muitíssimo o nosso convite, e vai ser um prazer, né, tê-lo aqui sempre que vier também, para fazer o convite às pessoas a participarem. Eu que agradeço, estão todos convidados para hoje à noite. Tá certo, então nós vamos a um pequeno intervalo comercial, na sequência eu retorno com o programa Tribuna do Povo.